Oi, boa noite. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Sérgio da Casa dei Vini e hoje vou falar de vinho suave. O que é um vinho suave? Um vinho suave é um vinho que, por incrível que pareça, para nós, ou para mim, que consumo vinho seco, eu posso dizer, por incrível que pareça, é o vinho mais consumido no Brasil. Dentro dos 2,7 litros que o brasileiro consome de vinho por ano, 60% a 70% desses 2,7 litros são vinhos suaves. Alguém deve estar bebendo na minha parte, porque se eu tomo pelo menos uma garrafa de vinho por dia, vamos dizer aí, são 300 e tantas garrafas por ano, dividido com a minha mulher, dá uma quantidade boa de litros per capita. E eu não tomo vinho suave, então alguém está bebendo um pouco mais de vinho suave do que os 2,7 litros ou os 60% dentro desses 2,7 litros. Vinho suave é vinho feito com uvas de mesa, uvas que a gente normalmente come como sobremesa. São uvas não adequadas para produzir grandes vinhos, mas produz uma grande quantidade de vinhos no Brasil, principalmente. O vinho suave existe em todos os lugares do mundo, mas no Brasil é assim um consumo bastante elevado. O que é um vinho suave? É um vinho feito com uvas Vitis labrusca. Lembrando, vinho seco, Vitis vinifera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener, Pinot Noir, Tempranillo e assim por diante. E vinho suave é vinho feito com uva Bordeaux, Concorde, Niagara, Isabel. Essas uvas são chamadas de uvas americanas ou uva Vitis labrusca. Elas são fantásticas, principalmente porque elas servem de porta-enxerto para uma Cabernet Sauvignon. Por causa da filoxera que houve em 1870 a 1920, 30, o que os enólogos acabaram fazendo? Pegam um pé de uma uva Isabel, por exemplo, ou uma Bordeaux, corta e coloca uma Cabernet Sauvignon. Então, para cima, a Cabernet Sauvignon floresce, produzindo um vinho fino seco. E para baixo, as raízes vão se desenvolver de uma maneira tranquila porque elas são imunes à filoxera. Então, o vinho suave é um vinho que é elaborado com essas uvas, é um vinho de baixo teor alcoólico, em torno de 10%, e com alto grau de açúcar, porque no final da fermentação, quando todo o mosto virou vinho, o enólogo coloca açúcar, porque agrada mais ao paladar do brasileiro. Está errado? Está certo? Não, não está certo nem errado. Cada um consome o vinho que acha melhor. E algumas pessoas dentro do canal me mandaram mensagens pedindo para que eu fizesse esse vídeo. Então eu vou explicar em relação ao nível de açúcar desses 4 vinhos que eu tenho aqui. Eu até desenhei, eu estou com um pincel atômico aqui, que esse vinho seco tem de 2 a 4 gramas de açúcar por litro. Esse açúcar é da própria uva Vitis vinifera. Esse aqui é um Malbec. Então, dentro desse vinho tem um líquido que foi produzido através da fermentação de uvas Vitis viníferas Malbec, que no final resultou em 2 a 4 gramas de açúcar por litro. Então é um vinho seco. É o vinho que eu tomo. A gente volta para o lado de cá. Eu começo com esse vinho que é um vinho muito famoso. Chama-se Chalice. É feito no Rio Grande do Sul. Quando eu vou fazer alguma coisa, uma palestra, uma aula, um curso, ou vou falar um vídeo, eu procuro as fichas técnicas dos vinhos. Nem sempre eu consigo encontrar. Então, esse aqui é um vinho que eu não sei com quais uvas foi feito, foi elaborado. Mas é bem provável que tenha sido ou Bordeaux e Isabel, ou Bordeaux, Isabel e Niagara. São uvas tintas, Vitis labrusca, que produzem um vinho suave como esse aqui. Esse vinho
deve ter em torno de... Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. De 40 a 60 gramas de açúcar por litro. Olha a diferença daquele lá, do primeiro. Então esse é um vinho suave, é um vinho que tem açúcar, açúcar de cana. Acabou a fermentação, virou vinho, o produtor coloca açúcar, mexe em garrafa. Então esse é um vinho suave. É um vinho muito consumido no Brasil. A segunda garrafa que eu tenho aqui é um vinho também feito no Rio Grande do Sul. É um vinho chamado Violette. Ele também é suave, mas esse produtor enxergou no mercado brasileiro a possibilidade de fazer um vinho suave, mas de grande qualidade, colocando uvas vitiviníferas. Aqui nós temos Merlot, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet. Esses nomes vocês conhecem. Então, ele elabora esse vinho como se fosse um vinho seco. E no final, ele adiciona açúcar para transformar ele suave. Então, esse vinho tem 12,5 de álcool e tem aproximadamente... Esse eu vi a ficha técnica, porque tem no site. Aproximadamente 50 gramas de açúcar por litro. Então, nós temos aqui 3 vinhos, ou melhor, 4, e 3 eu já falei. Um suave, que é feito com uvas não vitis viníferas, vitis labrusca. Esse com uvas vitis viníferas. Se não tivesse colocado o açúcar no final, com certeza esse seria um vinho seco muito bom. E ele é excelente como vinho suave. Eu só não consumo. Eu comprei essa garrafa para poder fazer essa aula. E por fim, eu criei aqui um rótulo de um vinho que é muito conhecido no Brasil, Conte Toro reservado. Esse aqui é um Cabernet Sauvignon. Eu fiz o rótulo para vocês na minha impressora, porque eu também não vou comprar um vinho reservado para consumir. Eu gosto de vinho seco. Esse vinho é feito com uvas vitis viníferas. E ele se adaptou muito bem ao paladar do brasileiro, ou vice-versa. Os chilenos perceberam que o brasileiro gosta de vinho mais doce e deixaram uma quantidade de açúcar nesse vinho que passou a agradar o brasileiro. Então esse vinho tem em torno de 20 a 30 gramas de açúcar por litro. Só que eles não colocam açúcar, segundo a ficha técnica deles, da Conte Toro que eu peguei. O que eles fazem? Eles interrompem a fermentação. Então, ao invés das leveduras, o fermento, comerem todo o açúcar da uva, eles interrompem por algum processo e que fica um nível de álcool suficiente para ser chamado de vinho de 12,5 a 13 e com um açúcar residual da própria uva, não de cana-de-açúcar, em torno de 20 a 30 gramas de açúcar por litro. Bom, já expliquei cada um deles, mas eu queria dizer algo que todas as pessoas passam, principalmente as que querem seguir no mundo do vinho. Como eu disse, quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma esbórnia, né? Fiz uma orgia vinífera. Em 4 amigos, nós tomamos 7 litros de vinho suave. Bom, quem começa como eu comecei, começa com vinho suave. Na minha época não existia um vinho com uvas vitis viníferas suave. Então vamos deixar esse aqui de coadjuvante.
Depois de um tempo, a gente acaba... Eu me cansei do vinho suave. Achei um pouco enjoativo. Eu bebi um pouco e não sentia vontade de continuar tomando. Porque o vinho suave tem uma coisa interessante, esse aqui. Ele não tem muita acidez. E quando um vinho não tem acidez, ele se torna enjoativo, ainda mais quando é doce. Então, esse vinho aqui foi onde eu comecei. Depois de um tempo, eu passei para um vinho demi-sec, ou meio seco, que é esse vinho que eu construí rótulo para vocês daqui, do Cabernet Sauvignon, o reservado, Conditora reservado. E por fim, depois de algum tempo, eu mudei para o vinho seco. Hoje eu só tomo vinho seco. Eu tomo vinho seco tinto, rosé e branco. Tomo espumante, tomo fortificado e tomo também vinhos de sobremesa que são doces. Mas doces do residual do açúcar que a uva trouxe durante a fermentação. E como ela foi interrompida de alguma maneira, o vinho fica doce com uma boa acidez e um alto nível de álcool se for um fortificado. Se for um vinho de sobremesa ou um vinho doce, ele tem entre 13 a 15,5 de álcool, com boa acidez. Então, as pessoas, e eu acredito com tudo o que eu venho falando, elas vão passar por esse, pois virão para um demi-sec, um doce, um demi-sec e um seco. Eu vou continuar defendendo que vinho seco é melhor. Melhor para a saúde, melhor para acompanhar uma refeição, melhor para harmonizar, melhor para você sentir o paladar do vinho, o sabor do vinho. Perdão, paladar é o que eu tenho e o sabor é o que o vinho me oferece. O vinho seco, cada vez mais evoluído, a cada dia descobrem coisas novas sobre o vinho seco. São vinhos que passam por barrica de carvalho, que tem um tempo na adega, e são vinhos extremamente elegantes e gostosos de apreciar. Mas esse é o meu sabor, esse é a minha maneira de encarar o vinho. Já comecei com esse, passei por esse e vim para cá. Então, para aqueles e para aquelas pessoas que me pediram para falar de vinho suave, é o que eu tenho hoje para falar. Porque eu entendo de vinho, mas eu falo muito de vinho seco. Vinho suave e demi-sec já foram a minha praia. Mas eu acredito que eu tenha contribuído com você, que gosta de vinho seco ou que gosta de vinho suave, qual é essa escala, qual é a história desses vinhos. Era isso hoje. A gente se vê num próximo vídeo.